Então vamos começar especificamente a trabalhar sobre a invalidade do casamento, tá? A primeira hipótese de invalidade é vista na doutrina como o casamento inexistente, tá? Primeiro, cumpre lembrar a todos, né, que a aceitação da teoria da existência ela não é unânime na doutrina brasileira, tá? O próprio Código Civil de 2002, ali na análise do artigo 104, vai tratar diretamente da validade do negócio jurídico. Então a gente pode dizer que o próprio Código Civil ele pula o primeiro degrau da escada pontiana, né? Ou seja, ele pula o degrau do plano da existência e já vai para o plano da validade. Mas o plano da existência ele deve ser estudado quando se trata do casamento, porque o casamento ele é visto, a gente já trabalhou com isso, a natureza jurídica dele, também como a natureza jurídica de um negócio jurídico. Então, sendo um negócio jurídico, a doutrina vai trabalhar a possibilidade desse plano da existência no direito matrimonial. Tá? Lembrando que o ato inexistente ele é considerado nulo para o direito, né? Ele não gera efeitos no âmbito jurídico, o plano da existência vai verificar pressupostos mínimos, né, do próprio negócio jurídico. Então, são as partes, a vontade, o objeto e a forma do negócio jurídico. Esses elementos, esses 4 elementos, eles se transformam no que a gente vai chamar de suporte fático do negócio jurídico. Então, no casamento, especificamente ali, os autores, o Carlos Roberto Gonçalves e o Silvio de Salvo Venosa, eles vão trabalhar 3 possibilidades, hipóteses, que se pode ter o casamento inexistente, tá? Outra coisa, é muito comum em provas no exame da ordem ou provas de concursos públicos cair o plano da existência, tá? Na prática familiarista é comum também a ação declaratória de inexistência do casamento, que então justifica a sua abordagem aqui na nossa aula de hoje, tá? A primeira hipótese do casamento inexistente é vista na doutrina como casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí vocês vão me questionar, mas a gente já não trabalhou com isso em sala, a gente já superou, é uma questão já praticamente abatida no nosso direito civil. De fato tá? Mas de qualquer forma, como a doutrina trabalha sobre isso, a gente vai ter que trabalhar com vocês, beleza? Essa primeira hipótese, então, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, um exemplo para vocês seria o seguinte, um casamento entre homossexuais, em que um se encontrava travestido de mulher, e portava documentação falsa. E foi realizado o casamento. Esse casamento deve ser visto ali na doutrina, na tradição jurídica brasileira, como um casamento inexistente. Tá? No nosso roteiro bibliográfico, eu disponibilizei para vocês um julgado de 2009 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que já indo contrário à sua época, né, ele negou a habilitação do casamento homoafetivo. Tá? Só que a gente verificou que o informativo 625, que foi de uma decisão de 5 de maio de 2011 do STF, ele equiparou a união homoafetiva com a união estável. Então se aplicou, por uma consequência lógica, o artigo 1726 do Código Civil, que seria a possibilidade de você fazer a conversão da união estável para o casamento. Então se questionava, né, se a união estável, homoafetiva, ela é uma união estável, ela pode ser convertida em casamento, e isso foi levado à discussão, né? E ali, posteriormente, através do RESP 1183378 do Rio Grande do Sul, que gerou o informativo 486 do STJ, a gente já verificou também a possibilidade da habilitação do casamento, e isso foi trabalhado no STJ, ali numa maioria de votos, que foi 4-1, do casamento, da habilitação de casamento de 2 mulheres, né? Desse RESP. Posteriormente, ato contínuo, surgiu a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, tá? Essa resolução é de 2013, que ela estabeleceu a obrigatoriedade da celebração dos casamentos homoafetivos por todas as autoridades competentes em âmbito nacional. Então, isso revolucionou a doutrina e a jurisprudência, mas falta ainda o reconhecimento legal do casamento de pessoas do mesmo sexo. Tá? Ainda não existe uma previsão legal, tanto na Constituição quanto no nosso Código Civil acerca disso. Tá? Outra modalidade que a gente não trabalhou em sala de aula ainda é do casamento de transexual. Ele não pode ser admitido, aliás, ele deve ser admitido como existente e como casamento válido, desde que observado um pressuposto que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Tá? Mesmo sem a própria redesignação dos órgãos genitais, essa alteração pode ser feita administrativa do nome, né, no caso prenome, e retificada a identidade do sexo. Né? Então não existe qualquer impedimento para casar.
O STF também, no tema 761, ele trabalhou algumas questões relacionadas aos transgêneros, né? Por exemplo, a alteração ela vai ser averbada no cartório e não pode, de forma alguma, ser incluído o termo transgênero, tá? Outra questão, essa possibilidade de você verificar esse termo transgênero, ou que esse foi incluído através de uma decisão judicial ou administrativa, solicitação administrativa, só pode ser feita através de requerimento da própria parte ou por decisão judicial. Então, existe um sigilo absoluto, não absoluto, é relativo, mas é um sigilo muito forte em relação à questão dos transexuais, tá? Existe um óbice específico em relação aos transexuais que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, mas é a condição de transexual do cônjuge, ele pode eventualmente ser reconhecido como um erro essencial da pessoa, de pessoa no caso. E esse erro essencial de pessoa a gente vai verificar lá no artigo 1557, inciso 1º, que é uma causa de anulação do casamento e não da sua inexistência. Então esse casamento ele é plenamente existente. Uma outra coisa que é curiosidade, curioso, eu preciso passar para vocês, é que dependendo das circunstâncias e do trauma gerado pelo outro nubente, nesse casamento relacionado a transexual que não foi informado previamente, isso pode caber uma indenização por danos morais por desrespeito ao dever de formar, que é anexo à boa-fé objetiva. Então, o nosso princípio da boa-fé objetiva, mais uma vez está presente esse princípio que o Tartucci introduziu na obra dele a partir de 2014 e está extremamente forte nessa aula que a gente vai trabalhar hoje, beleza? Então, existe essa possibilidade de você responsabilizar essa pessoa civilmente pedindo danos morais relacionadas a essa falta do dever de informar, tá? Então, esse é o primeiro caso do casamento inexistente, trabalhado pela doutrina. O segundo caso seria a ausência de vontade. Essa ausência de vontade é o que a gente vai chamar de vontade zero, né? O próprio José Fernando Simão ele trabalha sobre isso. Então, é um elemento volitivo que diferencia os negócios jurídicos dos fatos naturais ou fatos jurídicos estrito sensu. Então, a gente já trabalhou sobre isso também. A vontade é um pressuposto específico do nosso negócio jurídico. Um exemplo dessa ausência de vontade seria a coação física ou vis absoluta, né? A pressão física que retira totalmente a vontade da pessoa. Exemplos desse tipo de caso: pessoa sedada, a pessoa drogada e a pessoa hipnotizada, né? Pessoa hipnotizada, eu lembro que eu até brinquei com vocês em sala de aula específico sobre o Pyong, né? Então, se o Pyong hipnotizasse uma pessoa e levasse essa pessoa a casar, esse casamento seria considerado inexistente para a nossa doutrina do direito civil, tá? De qualquer maneira, hoje o casamento é um ato complexo, é um ato formal, então é muito difícil ver um casamento celebrado por pessoas sem vontade. Mas, de qualquer forma, são casos que a doutrina traz, são casos que dificilmente você vai verificar na prática, mas tem essa previsão legal, tá? O prazo para se buscar essa desconsideração do casamento inexistente por essa questão é um prazo de 4 anos, tá? Outra coisa, se você não alegar, você não ir atrás dessa anulação, dessa questão de inexistência do casamento, ele vai convalidar, né? Porque se você falta com a vontade, mas você coabita sobre o mesmo teto por mais de 4 anos, etc., esse casamento ele é convalidado, tá? Então, a gente vai verificar que existem prazos específicos para anulação de casamento, mas esse prazo de 4 anos é um prazo um tanto quanto considerável, porque se a pessoa continuar coabitando sobre o mesmo teto, creio eu que não seja possível faltar esse elemento volitivo da vontade, tá? Esse elemento da vontade. O terceiro caso e último caso trabalhado seria, no caso do casamento inexistente, é o casamento celebrado por autoridade totalmente competência, né? Então é competência ratione materiale, né? Então da razão material. Isso daqui a gente verifica muito na possibilidade da autoridade incompetente quando é realizada, por exemplo, por delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito, salvo aquelas exceções bem específicas que a gente trabalhou das espécies de casamento, mas a gente verifica, por exemplo, nas cidades, né, menores no Brasil, essa autoridade local, né? Então, existe essa autoridade local, que são os fazendeiros ou os coronéis, né,
que pelo interior do Brasil eles celebram esses casamentos. Essa solenidade do casamento ela é revestida de formalidade e visa acolher o consentimento do casal. Então, esse ato da celebração, como a gente já trabalhou em sala de aula, é um elemento formal do casamento que ele empresta o que a gente vai chamar de efeito constitutivo, né? Então, se for celebrado por uma autoridade incompetente, você não verifica o caráter da existência, né? Então esse casamento poderia ser visto como inexistente. Independentemente disso, a gente vai verificar que esse casamento, realizado de boa fé, ele pode ser chamado de casamento putativo. Então, você vai estar no casamento putativo, vai desfrutar da posse de estado de casado. Então, é praticamente um casamento. Só existiu um erro quanto à pessoa que celebrou esse casamento. Então, dificilmente esse casamento não vai produzir efeitos, né? Mas de qualquer forma, a doutrina ela ainda insiste em tratar da competência do celebrante como pressuposto à existência do casamento. Mas, cumpre ressaltar que o nosso legislador ele vai considerar isso como uma questão de anulabilidade. É anulável o matrimônio realizado por autoridade incompetente, conforme o artigo 1550, inciso 6º do nosso Código Civil. Mas, no entanto, se o celebrante se apresentava publicamente como autoridade para esse ofício, o ato foi registrado, o casamento subsiste, lá está isso previsto no artigo 1554, e as sequelas são somente na esfera criminal, que quem realizou esse casamento, ou seja, suponhamos que quem realizou essa simulação, quem participou dolosamente dessa encenação, ela vai responder criminalmente conforme os artigos 238 e 239 do Código Penal. Então a gente trabalhou da primeira possibilidade de invalidade do casamento, que seria o casamento inexistente.